que sejas meu universo. Fala, queridos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na continuidade do nosso segundo episódio com o tema livre-arbítrio. O cristão tem poder de decisão. Nós estamos direto do estúdio Aline Modas Acessórios.ofc. Na produção deste vídeo está a nossa irmã Aline, o nosso irmão Rafael. E como vocês já viram, a nossa primeira parte, Pastor Venâncio é o nosso convidado em nome de Jesus, para poder continuar aqui o nosso debate. Eu tenho certeza que está incrível e que vocês vão gostar muito. Pastor Venâncio, para continuar aqui o nosso debate sobre a questão do cristão ter poder de decisão, usando aí, a teoria do livre-arbítrio, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que no caso foi feita lá, na primeira parte, ali no finalzinho, mas eu não permiti que o senhor respondesse, porque a gente ia trazer para esse episódio agora, para essa parte agora, que é sobre conciliar a ideia de livre-arbítrio com o Evangelho da Graça. Existe essa possibilidade? É possível fazer essa conciliação, pastor Venâncio? Só tema simples, né? Simples, coisa simples, tranquila. Ele vai tirar de letra, irmão. Vai tirar de letra isso aí. Só tema simples. Então, se você for observar bem, pastor, o evangelho que nós pregamos, que é o evangelho da graça, que muitas pessoas confundem que nós pregamos o evangelho do reino, é o evangelho que a graça significa bondade imerecida. Não é por merecimento do ser humano. E eu costumo dizer, falando uma linguagem bem popular, bem vulgata para os ouvintes, que a graça é como se fosse uma escada rolante de um shopping. Não é você que sobe ela, é você estar no degrau certo e ela te sobe. Porque as pessoas acham que a graça é símbolo de ser de graça. Não, tem um preço que foi pago. E o movimento do livre-arbítrio com a graça, eles não combinam. Porque o sacrifício de Cristo, ele não foi para você decidir, foi ele que decidiu em morrer por nós e se entregou por nós. Amém. E se você for observar bem, pastor Jonathan, eu vou usar até uma outra estrutura aqui, mesmo em uma estrutura em Romanos, mas se você for observar bem, até uma anotação que eu fiz aqui, em Lucas 22, no capítulo 42, quando Cristo vai falar com o Pai e fala assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Ali é o primeiro princípio para iniciar a graça, que através do sacrifício começasse o período da graça. Se aquele que é da início à graça falou assim, seja feita a vontade do Pai, como é que ele vai querer que você decide para a graça dele? É complicado, né? Não tem como. Não tem como. E é igual a gente falou no episódio passado. O livre-arbítrio, muitas das vezes, ele se desfunde com o poderio, a definição de Deus e o que Deus disponibilizou para um homem tomar decisões para assumir assim as suas próprias decisões no seu próprio pecado, né? Em Romanos capítulo 3, verso 24 é escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se você for olhar bem, a graça não te dá o direito de você definir, porque o senhor que é um pregador de juízo, um pregador polêmico, o que é mais perigoso, pastor? A lei ou a graça? A graça é mais perigosa. Porque a lei, algumas coisas, as 613 leis que tem, algumas coisas agravantes moralmente do ser humano, tem que ter alguém para testemunhar. A graça não. A Bíblia vai dizer que se você só pensar, você já pecou. Então, o ser humano, ele está vivendo um período,
os cristãos, que ele quer definir o que é divino com a vontade carnal. Amém. Então, respondendo à pergunta, o evangelho da graça, ele não se mistura com o livre-arbítrio do ser humano. Amém. Se for olhar bem, porque não tem como, não vou nem usar o texto clichê que a gente usa, né? A salvação não vem de vós. Se ele tivesse uma fusão um com o outro, então você poderia decidir também a graça. É que eu usei o exemplo da escada rolante. Não é você que sobe ela, é você estando no degrau certo e ela sobe você. É a graça de Cristo. Amém. A bondade merecida. Glória a Deus. Pastor, a gente sabe que sempre tem, né, pessoas que infelizmente faz ainda uso desse direito, suposto direito, vamos dizer assim, e acredita que pode viver uma vida cristã sem abrir mão das coisas do mundo. Nesse caso, pastor, a próxima pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte: o uso desse direito faz com que o cristão fique escravo da sua vontade? Por exemplo, às vezes ele quer fazer uso desse direito, dessa liberdade. Para mim, liberdade é você poder fazer algo e não fazer. Eu sei que eu posso adulterar, mas eu não adultero. Eu sei que eu posso beber, mas eu não bebo. Eu tenho essa liberdade. Mas todo aquele que bebe, todo aquele que fuma, ele não tem liberdade, porque ele vai ficar dependente daquela vontade. O cristão, ele pode ficar escravo dessa vontade, no caso de hoje está servindo, amanhã não está? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pastor, a pessoa que fala, eu não sei se os ouvintes vão entender isso aqui, você cristão, você pode ter a plena certeza. Se você faz o que você tem vontade, você é escravo dela. Você faz o que tem vontade, então você é escravo da sua vontade. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é à la vontade, como diz a sua vez. Você não faz o que você tem vontade. Não é o Evangelho que tem tudo que faz tudo o que você quer. A Bíblia em si, meu pastor, ela não foi feita para ela se adaptar no homem, mas para o homem se adaptar nela. É por isso que a palavra de Deus, algumas irmãos que em outra hora ela era manual de fé, hoje está falando que ela tem que ser autorizada. Hoje está falando que ela tá ultrapassada. Hoje difunde muitas vezes a interpretação de texto, sabendo que a Bíblia é escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Aí, mesmo tendo uma tradução, uma revisão para a nossa língua, mas é a palavra de Deus. Pode mudar a palavra, mas não muda o sentido. É um só. Então eu fico pensando, se você como cristão acha que você tem liberdade para decidir o que você quer, então você não é cristão. Porque a Bíblia fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Jesus, ele não fez nada que estava com a Bíblia vontade humana, porque sempre falou, eu faço a vontade do meu Pai. Amém. Eu faço a vontade do meu Pai. A palavra de Deus está escrita aqui, meu pastor, em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 19, eu quero que os cristãos que falam que faz o que quer, o que eles vão responder para esse texto. Ou então você pode fazer um negócio também, crente. Você pode riscar essa página também e achar que ela não serve para você. Eita! É verdade? Porque tem cristão que ele é melhor ele rasgar a Bíblia e falar, não, isso aqui não serve para mim, do que ele querer distorcer o texto. Em 2 Pedro, no capítulo 2 e no verso 19, está escrito assim: prometendo-lhe a liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de que alguém é vencido de tal fazer,
também é servo. Em outras traduções, meu pastor, essa parte B do versículo está escrito aqui, ó, que tudo aquilo que você faz por espontânea vontade, você é dominado por ela. Então, quer saber se o cristão em pauta, ele pode definir a vida dele? Ele até pode. Ele pode definir a vida dele. Mas aí eu quero deixar uma pergunta para esses tipos de cristão. A liberdade não é libertinagem. A graça não é gratuita. Porque teve um preço pago por aquilo ali. E a Bíblia fala, aí eu quero saber também o que nós vamos fazer com o que está relatado em Lucas. Quando Lucas vai acentuar para mim e para o Senhor a questão de Lucas, no capítulo 9, no verso 23, 25, está escrito o que, pastor, quando você atende o chamado de Cristo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou o texto está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, faça a sua vontade, decide, deixe sua cruz de lado e depois você segue se quiser ou se não quiser. Ouvinte, quer viver um evangelho puro diante do Senhor? Viva o que Cristo disponibilizou para você. O evangelho não é um iPhone que ele passa por atualização, que ele passa por renovo, que um hoje vale, amanhã não vale. Eu falo e repito o que eu falei antes. O evangelho ele é eterno, ele não é moderno. Não trate o meu Senhor e o seu como um palhaço, porque lá em Gálatas está escrito: Deus não deixa se escarnecer e dele ninguém se zomba. Me desculpa esses irmãos que sobem no altar para agradar a vontade de homens. Eles já receberam o seu galardão. Vai ter o aplauso, vai ter o público, mas não vai ter o Deus da salvação. Então, respondendo a pergunta do irmão, o crente salvo em Cristo, ele não define, ele anda no plano da salvação. Amém. Glória a Deus, pastor Venâncio. É muito bom a gente tratar desse assunto, irmãos, porque hoje nós vivemos uma época em que o evangelho está muito banalizado. As pessoas têm banalizado demais o evangelho. E eu preciso dizer algo aqui para vocês, que quando Jesus Cristo vier, quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua noiva, chegará o dia do juízo e muita gente vai ter que prestar conta, querido. Vai ter que prestar conta pelo abandono da fé, pelas blasfêmias que profanam, vão ter que prestar conta de todos os seus atos. O verdadeiro cristão, ele tem a essência de Cristo e ele busca viver como está escrito na palavra de Deus. Então, esse debate que nós estamos tendo aqui, pastor Venâncio, esclarece muito as dúvidas que algumas pessoas têm. Às vezes até falta resposta, falta às vezes a pessoa ter coragem de ser incisiva e dizer: olha, o cristão não tem livre-arbítrio. Porque se ele tem livre-arbítrio, ele não conheceu o verdadeiro Cristo. Então, assim, diante disso, eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é um homem de Deus, um homem corajoso, e eu estou muito feliz de poder estar ouvindo da boca de um servo de Deus tanta riqueza, sabe? Tanta riqueza bíblica em relação ao que, infelizmente, as pessoas hoje que vivem de maneira séria não conseguem compreender. O evangelho é sério, não é brincadeira. Cristo, ele não veio para brincar de roleta russa, de cirandinha, não. Cristo, ele deu a sua vida e Deus não vai deixar barato o que estão fazendo, a forma com que o povo se comporta, a forma com que, sabe, muita gente blasfema do nome dele. Naquele dia eu costumo dizer que vai ter muita surpresa, e ai daquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, ai daquele que não se arrependeu dos seus pecados e que procurou viver de forma aí
devassa. Amém? Pastor Venâncio, seguinte, eu quero continuar com o senhor aqui. A próxima pergunta é o seguinte: o verdadeiro cristão, isso vai ser fácil, acredito que o senhor não vai ter dificuldade de responder. O verdadeiro cristão faz uso desse direito? Se sim, se não, por quê? O verdadeiro cristão, ele faz uso do livre-arbítrio, pastor Venâncio? Sim ou não? Pastor, Na lata, sim, ó. para receber a bomba no peito, né? O verdadeiro cristão, meu irmão, minha irmã, ele não faz uso do livre-arbítrio, porque o verdadeiro cristão está crucificado com Cristo. Ô, glória! Então ele já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Em Gálatas capítulo 2 e no verso 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Então, Jesus, ele é o principal exemplo nosso. E em Mateus, Jesus estava pregando o evangelho do reino. E chegaram para ele, viraram para ele e falaram aquilo assim: sua mãe, seus irmãos estão lá fora. Todo mundo pensou que Jesus ia falar assim: não, pera aí que eu tenho que dar atenção para minha mãe e para meus irmãos. Ele falou assim: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele fala: quem não larga mãe e pai por amor a mim não é digno de ser um seguidor. Então Jesus não te deu opção aí. Outro caso, chegou um rapaz e falou para Jesus: eu quero te seguir. Jesus falou: vamos aí. Aí ele: mas deixa eu sepultar, que era um costume da época, meu pai e minha mãe. Ele falou assim: Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. O que eu quero dizer com isso, meu pastor? A pessoa que ela está na mão do falso profeta, isso sim é o livre-arbítrio dela. Ela escolheu a quem seguir. O homem, não Deus. Porque quando ela escolhe seguir o homem, ela está debaixo de tudo que o homem fala com ela, e não do que Deus já falou com ela. Lembro eu uma vez que uma pessoa citou e falou que fulano ficava debaixo de maldição. E isso acontece muito nos nossos tempos atuais. Pessoas que acham que a noiva de Cristo é presa dela, que ela é presa dele ali e tal. Não estou falando para ninguém desonrar seus líderes, ninguém desonrar a igreja. Você tem que honrar seu pastor, tem que honrar sua igreja. Você tem que ser um membro praticante da palavra de Deus. Mas o que a gente faz com o texto de Gálatas 5:1? Estresaste, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar debaixo de jugo de servidão. Irmão, se você quer fazer uso do seu livre-arbítrio, é mais honesto então você falar que você não quer servir Jesus. Porque eu vou ser sincero com você, o Evangelho de Cristo, ele é loucura para quem quer viver. Agora, para quem não quer viver, você vai viver igual um sanduíche que você compra na barraquinha perto da sua casa. Coloca os acréscimos aqui, aí eu vou comer isso aqui. Ah, não gostei desse sabor, vou comer outro. Não, o Evangelho é puro, é só um, não muda não. Cristo é o mesmo. Lê Malaquias 3,18, eu sou o mesmo, eu não mudo. Amém? Amém, glória a Deus, pastor Venâncio. Para complementar esse versículo de Gálatas 5:1 que o senhor acabou de dizer, eu quero também citar aqui Gálatas 5, de número 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Pastor, eu queria também orientar o que também veio ao meu coração. O senhor tem a fé que hoje nós estamos, os líderes estão produzindo nas pessoas uma fé mecânica? Você acha que hoje os líderes estão mecanizando a fé? Como Deus fosse mais escultura? Não, deixei de costa, não quero ver ele agora, deixa eu entrar em cena. Está decidindo para Deus? Varão, eu acredito que sim. Infelizmente, o povo cristão hoje, ele perece muito por falta de conhecimento. Não é de conhecimento do homem, mas de conhecimento da palavra de Deus, né? Então acaba que não só mecanizando, mas também uma forma de manipular
Hoje nós temos muitos manipuladores em cima do altar, sabe? Pessoas que manipulam a fé das pessoas através de amuletos, objetos, sabe? Através da imagem dele, né? Como um líder espiritual. E isso, infelizmente, tem difundido muito. Isso tem feito com que a fé perdesse a sua essência, a sua pureza, sabe? E por isso que nós não temos visto hoje grandes milagres. Não que não tenha acontecido. Quero deixar isso muito claro. Não que não tenha acontecido muitos milagres, sabe? Mas a gente sabe, eu tenho propriedade no que eu vou dizer, que algumas coisas que acontecem no meio, não é Deus que está fazendo. É a própria habilidade humana, né? Justamente. Não é Deus que está fazendo. E outra coisa, né, pastor, assim, o senhor trouxe essas pautas, o que eu fico muito preocupado no nosso tempo atual é que as pessoas estão deixando, antigamente, os crentes antigos, raiz, falavam uma coisa que até é um pouco antibíblico, né? Falavam assim, deixa Deus trabalhar. A minha mãe fala isso até hoje. Não é até antibíblico, como a Bíblia fala que Deus fez todas as coisas. Mas na simplicidade desses irmãos, quando eles falam deixa Deus trabalhar, eu entendo que eles estão querendo dizer o seguinte, não é eu que decido, é Ele. Então, antigamente, por que a cura vinha? Porque o crente não desfrutava de livre-arbítrio, ele desfrutava da vontade de Deus. Antigamente, porque o batismo com o Espírito Santo era mais notório? Porque não era para mostrar para a igreja que você era batizado, era para você edificar a si próprio em Deus. Então, tudo dava Deus em primeiro plano. E hoje eu vejo que as pessoas usam o nome de Deus, mas não se permite mais ser usado por Deus. Porque ser usado por Deus está dentro do campo do que Deus decide. Usar o nome de Deus, eu coloco meu nome e coloco uma força maior na frente. Né? Amém. Pastor Venâncio, seguinte, Valão. Quais textos o senhor considera fundamental para poder combater essa ideia de livre-arbítrio? Cita 3 textos aí para nós. Nossa, aí você pegou, hein? Tá fácil. Um homem que conhece Bíblia, que fala da Bíblia como se estivesse falando, eita glória, de receita, conhece mais. Eu vou usar um texto que você vai entender que tira a mão do seu governo totalmente para ter o governo de Deus. Não porque Deus precisa fazer isso, porque tudo já foi feito. Em João, no capítulo 6, no verso 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá e vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém. Então, o que esse texto está apresentando para mim e para você? Que quem manda é o Pai. Quem envia é o Pai. Pastor, o senhor tem um testemunho de vida, como eu também tenho. O Jonathan em si procuraria Deus se não fosse o Espírito de Deus? Não. Lógico que não. Se não fosse o Espírito para entrar nesse coração, praticamente destruir e falar assim, vou te fazer de novo, como Jeremias 18. Você mesmo, por sã vontade, você não ia, não. O pecado, irmão, não deixou de ser doce, só que o fim dele é amargo. Verdade. Entendeu? Outro texto que se desfunde a questão não só do livre-arbítrio, mas também com a presciência do nosso Senhor, que tem muitos irmãos também, que nada contra, mas também tem textos que não dá para você explicar, né? De uma forma ou de outra. Tem crente que fala, tá bom, se eu não tem livre-arbítrio, então tá tudo definido em Deus. Usando a linguagem da escolha. Lógico que está definido em Deus.
O salmista Davi, ele vai virar para mim e para você, nos Salmos, quando a gente vai ler, fala que Deus tem escrito a minha história antes da fundação do mundo. Jeremias, capítulo 1, verso 5, fala com Deus, Deus fala com Deus assim, você vai ser profeta? Ele, não, eu sou pequeno, eu não sei falar. Deus fala, antes de você ter formado o ventre da sua mãe, eu já tinha te separado para ser profeta para essa nação. Isso é a definição de Deus. Aí o crente, tem crentes aí, nada contra os reformados, tem muitos amigos reformados, aí o crente da reforma vai falar da predestinação, pastor. Tá tudo predestinado, tá? Mas o que eu vou fazer com esse texto aqui? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quando você vai olhar muito bem, você vai ver que você não tem muito o posicionamento de decidir para Deus. Mas Deus te disponibilizou oportunidade para você decidir em Deus. É verdade. Entendeu? Amém. Você não decide para Deus. O problema da teoria do livre-arbítrio é que as pessoas querem decidir para Deus. Elas querem usar Deus, falar assim, eu já vi crente, gente. Isso aí já vai, não sei se vai dar corte, mas eu já vi crentes falar assim, ó, eu vou deixar Jesus de lado e meter a mão na cara de tal irmão. Misericórdia. Como Cristo fosse qualquer coisa. Eu já vi crente falando assim, ó, eu vou pecar aqui, mas eu sei que Deus me perdoa. Então, sou crente, mas não mexe com não. Isso aí pra mim desculpa, não sei se eu vou estar ofendendo alguém, mas pra mim a pessoa ela é o naipe do ridículo, dela virar e falar assim, ó, eu sou crente, mas se pisar no meu carro, não, então você não é crente. Fala igual do pastor André Valadão, você não é crente. Você não é crente não. Você não é crente não. Você não é crente não. Você não é crente não, porque quando você é cristão, você é crente, a Bíblia é bem clara que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia é bem clara em falar, eu sigo para o meu alvo que é Cristo e as coisas velhas vão ficando para trás. Então, se você quer ser um Nicodemos, então continua fazendo do seu jeito, mas se você quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Mas nascer no Espírito, nascer em Cristo, não nascer nas suas próprias vontades. Se você e eu fosse bom demais para decidir alguma coisa, então por que você não ficou no mundo então? Para que você foi procurar Jesus? Para que você foi aceitar Jesus? Sabe por quê? Porque perdido na nossa vida nós estávamos, mas teve um Deus que nos achou onde a gente estava e trouxe nós para uma nova vida. E essa vida não é do meu jeito, não é do seu. E aqui eu deixo meu último texto bíblico. O apóstolo Paulo vai falar, irmãos, o apóstolo Paulo nesse texto vai tirar de nós a decisão. Ele fala lá na carta aos Coríntios, aquilo que os olhos não viram, quer dizer, você não viu ainda. Os ouvidos não ouviram, você não teve audição para isso. E nem desceu ao coração do homem. Isso que está preparado para todos aqueles que Deus o ama. Então, meu querido e minha querida, para ficar um alento para você que continua firme, para que esse presente da salvação que Cristo te deu não seja jogado fora, porque você acha que você está pronto para decidir a sua vida sem Deus. Porque uma coisa que eu posso dizer aqui é que eu fecho, a glória de Deus não divide com ninguém, porque por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, é o seguinte, para a gente poder encerrar, quero fazer 3 perguntas básicas, breves, e eu queria saber, né, aí a opinião do senhor. Primeiro é o seguinte, qual seria o conselho para uma pessoa que está começando a caminhar agora? A pessoa aceitou Jesus agora, e ela está começando na fé, ainda não tem conhecimento da palavra, vai passar pela escola dominical, vai ser ali liderada por um líder e está começando agora. Qual conselho que o senhor daria para essa pessoa? Amar a Deus acima de todas as coisas. Que quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você está disposto a receber o que vem de Deus. Amém. E não ficar enganado. Glória a Deus. Quem é Jesus na sua vida? Tudo. Só por Jesus que eu tenho minha família. Só por Jesus que eu fui resgatado das trevas para a luz. E Jesus, ele
Ele é tudo, irmão, não sei nem explicar. Eu, ser sincero, não sei explicar, porque esse Jesus que pegou no meio dos meus e me levantou para ser uma poeirinha que vai falar do evangelho dele. E o que mais me constrange do amor de Jesus é que eu não fiz nada para merecer o amor dele. Eu não fiz nada. Então, para mim, ele é tudo. Amém. Pastor, eu quero fazer a terceira pergunta para o senhor, para a gente poder finalizar o nosso podcast nessa noite. É o seguinte: qual a mensagem que você deixaria para os cristãos se hoje fosse o seu último dia? Pastor, se hoje fosse o meu último dia, eu falaria algo que eu propus em meu coração quando eu aceitei a Cristo. Quando eu saí de uma igreja que eu tinha aceitado a Cristo, eu estava com a decisão formada que eu ia conhecer esse Jesus. E um conselho que eu daria para deixar para todo mundo é uma coisa que eu trouxe no meu coração, que é: planeje a sua vida como Jesus fosse ou te recolher ou fosse voltar daqui 100 anos, mas viva ela como ele fosse voltar agora, porque o tempo está se findando, não tem mais tempo para você perder tempo. E saiba, o céu está logo ali e o meu Senhor também está voltando logo ali também para nos buscar. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse foi mais um final do nosso podcast, o segundo episódio, onde nós tratamos de um tema muito importante, que é sobre a questão do livre-arbítrio e se o cristão ele tem poder de decisão ou não. Tenho certeza que você, nosso telespectador, nosso ouvinte, vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, pois o nosso objetivo é alcançar vidas. E você nos ajuda deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal. Amém? Deixe também nos comentários, talvez você queira que nós aqui debatemos temas escolhidos por vocês. Você tenha dúvida em alguma coisa, deixe aí nos comentários, nós vamos aqui estar debatendo, tá bom? Não deixe de seguir a página do nosso podcast no Instagram, @1samuel72cast, vai estar aqui embaixo aqui. Entra lá no Instagram, nos segue e fique por dentro de tudo aquilo que vai ser tratado aqui no nosso canal. Vou deixar o arroba aqui também da Aline Moda e Acessório.ofc, né, que está aqui nos patrocinando, cedendo um estúdio para nós. Ative o sininho aí, amém? Segue eles lá também na página do Instagram, vou deixar o arroba deles aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Pastor Venâncio, quero agradecer ao senhor pela presença, Amém. por essa entrevista maravilhosa. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Deus te abençoe muito, abençoe sua família, prospere seus caminhos, que o Senhor continue te usando para poder ganhar almas para o Senhor. Querido, para finalizar aqui rapidamente, quero deixar um versículo da Palavra de Deus, de João, capítulo 12, verso 46, que diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E aqui nós seguimos a proposta, a vida pela vida, 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um prazer servir vocês, servir o nosso pastor, mediante a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Até a próxima.